Essa equação, ela de Bernoulli, no caso, onde a gente tem aqui ela como uma constante, né, em unidade de pressão, ela tem alguns termos e a gente pode ter a denominação, né, desses termos. Onde esse termo de pressão ele é chamado de pressão estática, que está associada à pressão termodinâmica do fluido, né, a pressão que caracteriza a propriedade de pressão do fluido, que a gente pode estar avaliando ela por meio de um manômetro, de um medidor de pressão em geral. Esse segundo termo aqui a gente chama de pressão dinâmica, que seria a pressão, né, um aumento de pressão que eu teria se eu convertesse a velocidade do meu escoamento a zero. Né? O meu escoamento tem uma dada velocidade e se eu desacelerasse esse escoamento para zero, de maneira reversível, de maneira ideal, né, sem atrito, sem troca de calor, se eu pegar esse escoamento a uma dada velocidade e trazer ele, desacelerar até uma velocidade nula, de maneira ideal, como eu já falei, eu vou ter um aumento de pressão e esse aumento de pressão é igual ao que a gente está chamando aqui de pressão dinâmica. Esse outro termo aqui é o termo chamado de pressão hidrostática, que é a pressão associada a um diferencial de altura. A gente pode entender também como a pressão que o meu fluido teria à medida, né, que na verdade a pressão do meu fluido no fundo de uma coluna de líquido de altura Z. É equivalente ao ρGH que a gente já utilizava lá em hidrostática, né? O somatório desses três termos ele dá o que a gente chama de pressão total. Existe ainda um outro termo chamado de pressão de estagnação, que ele é resultante do somatório da pressão estática com pressão dinâmica. Então, a partir dessa pressão de estagnação, a gente consegue avaliar a velocidade de escoamento por meio de um dispositivo chamado de tubo de Pitot, que é utilizado, por exemplo, em aeronaves. Qual é o funcionamento do tubo de Pitot? Ele vai ter um orifício nessa condição que avalia a pressão estática e ele vai ter um orifício nessa condição que vai avaliar pressão de estagnação. O que é que significa a pressão de estagnação? Eu tenho um dado escoamento que tem uma pressão associada à estática e dinâmica, porque ele tem velocidade, só que quando eu tenho esse dispositivo no meio do escoamento, esse escoamento vai fazer o quê? Ele entra nessa tubulação e ele vai subir até uma altura. E a partir de uma dada altura ele não teria, vamos dizer assim, energia para subir mais essa coluna de líquido. Nesse ponto aqui, a velocidade do escoamento é nula, então a gente chama de ponto de estagnação. A diferença de coluna de líquido, né, de pressão associada à coluna de líquido entre essa coluna e essa coluna aqui, é o que a gente avalia como pressão dinâmica. E lá da hidrostática a gente sabe o quê? Qual seria, por exemplo, a pressão nesse ponto aqui, nessa altura, né? A pressão estática desse ponto. Ela seria a pressão associada à altura de coluna dessa coluna aqui. Enquanto que a pressão desse ponto também é igual a essa coluna aqui, né? O que seria essa coluna inicial, mais um adicional que está associado ao quê? A conversão da velocidade do escoamento em coluna de líquido. A energia cinética que ele tinha, ele converteu em energia potencial. Então a gente vai ter a diferença de altura entre essas colunas vai estar associada a uma pressão, ela pode estar associada a uma pressão que no caso é a pressão dinâmica, a diferença entre a pressão de estagnação e a pressão estática do meu escoamento. Quais são as considerações para a aplicação de Bernoulli, né? A aplicação de Bernoulli ela requer uma condição de regime permanente para ser aplicada, então numa condição transiente de partida de um equipamento ao longo de uma tubulação, não é adequada a aplicação da equação de Bernoulli. Ela é viável também quando as tensões viscosas são consideradas desprezíveis. Ela deve ser aplicada sem nenhum equipamento, né? Se eu aplicar entre dois pontos, 1 e 2, não deve existir um equipamento entre esses dois pontos, deve ser apenas tubulações. É aplicável, como a gente já falou, para um escoamento incompressível. Deve-se considerar também uma condição onde efeitos de transferência de calor são desprezíveis, porque a variação de temperatura pode influenciar a variação de densidade do fluido.
Então isso está associado também à condição de incompressibilidade. E ela é aplicada, né, a equação de Bernoulli ela é desenvolvida a partir da equação de Euler ao longo de uma linha de corrente. Então o ideal é que seja aplicada entre dois pontos de uma mesma linha de corrente. Por fim, a gente chega aqui com relação a Bernoulli ainda nas linhas piezométricas e linhas de energia, onde a gente tem um reservatório, onde vai se desenvolver um escoamento, né, devido à pressão hidrostática, a pressão da coluna de líquido. A gente tem aqui vários tubos de Pitot, né, sistemas similares ao tubo de Pitot, que vão fazer o quê? Eles vão marcar, nessa coluna aqui, eles vão marcar a pressão estática com a pressão hidrostática. Né? Então essas colunas à esquerda vão estar marcando sempre pressão estática com hidrostática. E essa coluna à direita ela vai marcar a pressão total. E aí, como a gente já viu no tubo de Pitot, a diferença de coluna das duas vai estar indicando para a gente a pressão dinâmica. Essa linha aqui completa, ela está marcando pressão total. É o que a gente chama de linha de energia. Então aqui a gente tem a pressão total do sistema, né? a estática, hidrostática e dinâmica. E a gente observa que, como é um escoamento real, a gente vai ter uma queda dessa linha. E essa queda dessa linha é devida ao quê? Aos fatores de dissipação de energia, às questões de atrito. Se fosse um escoamento ideal, essa linha se manteria, a linha de energia ia se manter constante, né, na horizontal. Então a gente vai ter perdas, né, ao longo do escoamento, que vão estar representadas por essa queda, né, de dissipação, da linha de dissipação aqui, dessa linha de energia. E a gente tem uma linha tracejada mais abaixo que está relacionada à pressão estática. A diferença dessas linhas sempre vai me representar a pressão dinâmica. Então a gente observa aqui que a diferença é zero, né, porque a gente não tem nenhuma velocidade. Porém, à medida que começa a ocorrer escoamento, a gente vai ter uma aceleração do escoamento. Então a gente começa a ter uma diferença entre a linha piezométrica e linha de energia, caracterizando um aumento de pressão dinâmica. Aqui a gente tem um difusor que vai fazer o processo de desacelerar o escoamento. E quando a gente desacelera o escoamento, o que acontece? As linhas se aproximam, né, reduzindo a pressão dinâmica. A gente vai acompanhando aqui a queda da pressão estática também, porque aqui na descarga é uma descarga a altura zero e pressão a uma altura quase zero, na verdade, e pressão atmosférica. Então a minha pressão estática passa a ser nula nesse ponto aqui, ficando apenas a pressão hidrostática. E aqui eu tenho alguma velocidade, então eu ainda tenho também alguma pressão dinâmica, certo? Então essa seria um diagrama, né, que vai estar demonstrando o escoamento da pressão estática, pressão dinâmica e hidrostática ao longo de um escoamento por um sistema. Aqui a gente tem algumas aplicações, né? A primeira aplicação é a avaliação da altura de um jato, né, à medida que uma pessoa começa a tampar, né, a boca da mangueira. Quando ela faz isso, né, ela reduz a área e, consequentemente, faz um aumento, né, de velocidade do escoamento. Então, aplicando aqui Bernoulli para essa situação, o que a gente tem? A velocidade 1 a gente está ignorando porque ela é muito pequena em relação à velocidade de saída. A altura 1 para a gente vai servir como referencial. O ponto 2 é aqui, né, onde a velocidade tende a ser zero, né, a altura máxima, a velocidade nula. Então a gente chega nessa expressão aqui. Substituindo os valores, eu encontro o valor de Z2, que nesse caso aqui foi de 40,8 metros. Uma segunda análise é o uso, né, de um tubo de Pitot, a análise de um tubo de Pitot, onde eu tenho o quê? A avaliação da pressão no ponto 1, que é a pressão dessa coluna de líquido, né, que vai ter 3 centímetros mais 7 centímetros. Então, ρg é H1 mais H2, como está aqui. E no ponto 2 eu vou ter o quê? Vai ser a pressão 2 vai ser a pressão de ρg vezes H1 mais H2 mais H3, né? Essa coluna de líquido toda. Aí eu já sei, né, que ponto 1 e 2 estão na mesma altura. Então Z1 é igual a Z2, se anulam. A velocidade do ponto 2, que é o ponto de estagnação, ela é nula. Então ela também vai se anular aqui. E aí eu chego nessa expressão aqui para avaliar a velocidade no ponto 1.
Fazendo a substituição das definições de P2 e P1, né, conforme avaliado em função das colunas de líquido, a gente consegue avaliar V1, que aí no caso deu 1,53 metros por segundo. Então esse seria o vídeo, né, que tratava de escoamentos potenciais, ou escoamento invícido incompressível, né, que parte da equação de Euler e vai ao desenvolvimento da equação de Bernoulli. E no próximo vídeo a gente vai começar o assunto de escoamento interno.